A Revolução Russa de 1917 se insere no contexto, né, dos grandes eventos da história que inaugura o século XX e que marca o século inteirinho. Até hoje a humanidade está ainda vivenciando resquícios do que foi provocado pela Revolução Soviética de 1917. Né? A gente precisa entender que a Rússia era uma grande, nação com uma população imensa, por conta disso atraía enormemente o interesse dos países que precisavam de aliados para as guerras e tudo, por conta de exército, inclusive, né, de efetivos, que eram fundamentais, inclusive, para garantir o sucesso. E a Rússia participou, inclusive, em diversos momentos no início do século XIX, né, nas lutas dos países europeus contra Napoleão Bonaparte e contra o liberalismo nascente que estava sendo imposto no rastro da Revolução Francesa. Posterior à derrota de Napoleão em Waterloo, e a sua prisão e depois morte em 1823, os países europeus, né, já estavam, claro que engavetando aquilo que foi firmado no Tratado, né, da Santa Aliança, que era formar um exército que fosse antirrevolucionário e que restabelecesse toda a monarquia feudal absolutista ou semi-feudal, absolutistas dos séculos anteriores na Europa, mantivesse o conservadorismo, a restauração das fronteiras, né, e a situação da Europa no estágio anterior ao que foi a expansão napoleônica. E a Rússia participou enormemente, né, desse processo de contenção do bonapartismo e se tornou um baluarte, né, como se fosse um bastião inexpugnável que não tinha como penetrar ideias revolucionárias, principalmente liberais ali. Por isso é que a gente não vai ver um movimento burguês de caráter democrático, né, que fosse anti-absolutista durante todo o século XIX até 1917. A burguesia vai ter um peso muito pequeno, né, na história política ali da Rússia. Ela entra no embalo, né, dos movimentos mais radicais à esquerda, mas a direita burguesa ela não tem um papel, não joga um papel fundamental nesse momento da história ali na Rússia. Na década de 80, o czar Alexandre, se não me engano, ele teria abolido a servidão feudal lá, que tinha, né, claro que ainda vão prevalecer alguns elementos feudais até o início do século XX, até a Revolução de 1917, que vai abolir completamente tudo. Mas esse czar faz isso e deixa um débito, né, que é a não entrega de terras aos camponeses, né, liberta eles da servidão feudal, mas não concede reforma agrária. Isso deixa, esse déficit passa para as gerações seguintes, né, e que vai ser um dos fatores enormes, né, da eclosão da Revolução. É um país agrário, eminentemente agrário, mas com uma industrialização nascente por conta, né, do empenho da Inglaterra, da própria Inglaterra, de enviar máquinas obsoletas lá na Inglaterra para a Rússia, mas que servia para alavancar a indústria têxtil e a formação de uma classe operária até, né, bastante mobilizada, porque era a classe mais oprimida, a classe mais mal assalariada da Europa, e que tinha, né, assim, uma efervescência nas veias, né, de mudança, por mudanças. No final da década de 90 surge um grupo, União e Trabalho, um grupo marxista de estudos, um círculo de estudos muito, muito pequeno, muito estreito, mas que começa a circular nos jornais clandestinos, impressos, né, de forma manual, artesanal, as ideias, as frases, pequenos fragmentos, né, das ideias de Marx. O operariado vai tomando consciência disso e todos esses intelectuais, entre eles estava Martov, né, que era um dos líderes, o Georgy Plekhanov, que era o principal teórico naquele momento, e um jovem, né, advogado chamado Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, entre outros. Mas esse trio aí formava, né, essa tríade, formava o núcleo principal desse grupo de intelectuais, Plekhanov, Martov e Lenin. E aí, claro que aí eles estão capitaneando, dirigindo o movimento, né? E ainda estão tateando como assaltar a autocracia, como destruir o absolutismo e estabelecer um sistema de transição, mesmo que fosse burguês, em aliança com a burguesia. E isso vai sendo gestado aos poucos, né? Um movimento
partidário oriundo do campo, mas com muita presença na cidade, os populistas. Eram anarquistas, né, que pregavam, inclusive bebiam nos escritos de Kropotkin, de Bakunin, que era contemporâneo de Marx, e que eram extremamente radicais, e usavam o terrorismo como forma de luta. O irmão de Lenin, inclusive, participava desse grupo. Lenin não gostava, não concordava com essa tática. Os comunistas, os socialistas são desde sempre contrários à prática do terrorismo, porque ele não é efetivo, não é produtivo, segundo a análise. E aí eles optam por um trabalho de conscientização das massas operárias e camponesas. Só que os camponeses estão na mão desses social-revolucionários, né, e desses populistas. E aí eles conseguem matar um czar. E aí o irmão de Lenin, inclusive, é enforcado, né, depois de que é preso e condenado por ter participado desse levante e desse atentado. Não resolve, claro, como era previsto, né? O absolutismo volta mais recrudescido ainda, mais violento ainda, mais virulento e mais, né, terrível. E aí eles conseguem, no início do século XX, 1902, reunir todos os grupos através de um jornal que torna-se um instrumento de unificação das ideias deles, e consegue convocar grupos de todas as Rússias, de todos os lugares que o czarismo dominava, para um congresso na Bélgica, e esse congresso é o congresso que vai fundar o Partido Operário ligado à vertente marxista internacional na Rússia, porque existia um movimento internacional operário e marxista, partidos operários sociais-democratas, né? Alemão era mais forte, Partido Operário Social-Democrata inglês, Partido Operário Social-Democrata belga, Partido Operário Social-Democrata francês, Partido Operário Social-Democrata americano. Então existia no mundo inteiro essa articulação. E por fim, eles queriam criar o Partido Operário Social-Democrata Russo, né? POSDR. E aí conseguiram, só que no momento, em 1902, quando eles estão lá reunidos, começa uma discussão intensa sobre os princípios do partido, e esse é um momento pré-revolução, para a gente entender a revolução e os grupos que participaram da revolução. No grupo marxista geral, surge uma cisão, uma divisão, porque um grupo quer que os marxistas sejam transitórios, sejam pacíficos, que optem pela luta política no parlamento e pela evolução para o socialismo através, primeiro, da implantação de um capitalismo democrático na Rússia, que evoluísse até que pelas eleições e pela conscientização das massas, eleitoralmente, se chegasse ao poder o Partido Operário Social Democrata, estabelecesse um socialismo como um regime de transição anterior. Já o outro grupo, esse grupo, né, era liderado por Martov, Plekhanov, Trotsky, inclusive, né, participou desse grupo. E aí o Lenin liderou uma facção, né, que discutia que o partido deveria ser um partido não de massas, mas um partido de pessoas recrutadas de forma intensamente revolucionária, e que de repente optasse pela Revolução Armada. Esse grupo foi maioria, e aí que decidiu se chamar, por fim, grupo menchevique e grupo bolchevique. Menchevique quer dizer minoria, e maioria bolchevique. Os bolcheviques ganharam sob a liderança de Lenin.